Eu acho que não ficámos com mais dúvidas, acho que ficou muita coisa esclarecida, que há uma grande mentira em tudo o que é apresentado e que, obviamente, existem contradições, algumas delas praticamente insanáveis depois do que ouvimos por parte da Lacerda Salles, do que ouvimos por parte da Mãe das Gêmeas, da documentação que foi apresentada. E deixe-me fazer uma nota. Eu, antes de entrar aqui, ouvia uma das comentadoras da SIC, Adriana Cardoso, a dizer que o que o Chega fez hoje foi uma vergonha. Deixe-me, não vale tudo e não pode valer tudo. A realidade é que se nós temos esta CPI, deve-se ao Chega, porque foi uma ação protestativa por parte do Partido Chega para chegarmos a este ponto. E depois, aquilo que constatamos hoje é uma enorme falta de respeito, inclusive por parte da senhora, que ao estar na posição em que está, interrompeu os deputados, ofendeu o deputado, disse claramente ao deputado André Ventura que certamente ele estaria acima da lei. O advogado tem uma postura completamente questionável em relação à sua atitude dentro da CPI e todos percebemos. Quando falamos dos e-mails, quando percebemos claramente tudo o que está em jogo, eu ouvia também aqui há pouco, e é importante que as pessoas percebam lá em casa, ouvia aqui há pouco o Dr. Paulo Sá Cunha, que dizia que não consegue encontrar aqui motivos que configurem crime. Eu, aparentemente, olhando para tudo o que foi dito hoje, durante o dia de hoje, e a documentação que está em posse da CPI, olha, veio-me à cabeça imediatamente tráfico de influências, abuso de poder, favorecimento pessoal, uso indevido de dinheiro público. Portanto, aparece aqui uma série de indícios... A comissão de inquérito. Não, aparece uma série de indícios que, ao contrário da retórica que diz não encontramos nada, Afinal, o que nós dizemos... Eu não vos interrompi nenhum, deixei-vos falar e falam à vontade aquilo que quiserem e eu depois concluo a minha parte. Garanto-lhe que vai ser assim, pelo menos da minha parte. E aquilo que temos como posicionamento é, ao contrário dos meus colegas de painel, não ouvindo ainda a postura do PS, que diz que ficaram mais confusos, da minha parte, aquilo que eu olho é que muita coisa começa a indiciar, e agora assim já podem comentar, começa a indiciar que estamos presentes, obviamente, matéria que poderá fundamentar uma queixa-crime que o Ministério Público venha a... Mas é preciso sublinhar que Daniela Martins não é arguída, as dúvidas da Comissão de Inquérito não são sobre ela, não recaem sobre a mãe das bebés, é no fundo uma mãe que procurou salvar as suas filhas. A questão das crianças não está em causa. Deixe-me só dizer isto para que fique bem claro o posicionamento do Chega. A questão da defesa do direito à vida, se há partido que defende o direito à vida somos nós, e as crianças nem sequer existe essa questão. O que existe aqui é um favorecimento pessoal, ou um alegado favorecimento pessoal, e a questão dos 4 milhões de euros através de uma cunha, e todos os portugueses já fizeram o seu julgamento. Por isso, não vale a pena continuar, porque existia uma altura na vida política em que a propaganda se sobrepunha à informação. Hoje em dia, com a informação, as pessoas vêm lá em casa e nós não podemos achar que os portugueses são todos tolos João e não Paulo entendem o que está a acontecer. Correia, Daniel... Olha, antes de mais, dizer-lhe que acabámos de verificar que, afinal, aquilo que o Chega disse e que, entretanto, tinha sido atacado, que era melhor fechar a CPI, todos estamos de acordo, porque ficaram todos com dúvidas, mas, entretanto, já todos têm uma série de certezas em relação à falta de transparência da Mãe das Gêmeas. Em relação ao Nuno Rebelo de Sousa, eu acho que deve ter assumido o papel, tornou isto uma novela da Globo de tal forma que assume o papel do filho do dono disto tudo e acha que pode responder ao Parlamento ou evitar de estar presente no Parlamento e quando passar eventualmente por Portugal logo se vê se terá tempo para estar no Parlamento ou não. Eu creio que Marcelo Rebelo de Sousa sai também muito mal de toda esta história, da forma como está a ser o comportamento do seu filho e obviamente, sendo maior de idade e tendo responsabilidades próprias, todo o processo que trouxe o Presidente da República até aqui e quando chega, trouxe o assunto para cima da mesa, então a gente dizia que isto era um ataque que nós estávamos a fazer ao Presidente da República, mas começamos a ter pouca margem de manobra para a família Rebelo de Sousa, quer o filho, quer o pai, poderem ter, de facto, perante as câmaras de televisão e perante os portugueses, alguma imagem de credibilidade em todo este processo, porque percebemos claramente que não está aqui em causa, e estamos perfeitamente de acordo com o princípio de qualquer mãe faria, até o Bloco de Esquerda citou, falaria com o Papa, porque até o Bloco de Esquerda passou a acreditar em Deus a partir do momento em que faz aquela afirmação. Mas a realidade é que faria tudo o que é possível e tudo o que é impossível para salvar os filhos. Não é essa a questão. A questão que aqui está é quantas mães e quantos pais estão em casa que fariam tudo pelos filhos e que, obviamente, o SNS não lhes conseguiu dar resposta ou por atrasos significativos, ou porque olhamos para os relatórios do Santa Maria e percebemos que existe uma série de obras que não podem ser feitas, ou atrasos na lista de espera e, portanto, tudo o que está aqui por trás, esta cúpula deste sistema corrupto que tem estado a imperar em Portugal, é o que tem de uma vez por todas a ser desmascarado. E Nuno Rebelo de Sousa é do pior que pode acontecer no meio deste processo, porque percebemos claramente, de repente sentiu-se sensibilizado pelo caso, porque viu um cartaz colocado na rua e decidiu fazer o approach a esta situação e apoiar. Não acreditem absolutamente nada do que aqui está e que obviamente percebemos que existe aqui um conluio
que terá que ser, obviamente, provado, mas que entendemos que toda esta troca de e-mails, que afinal não era o e-mail, não era enviado por ela, porque o e-mail saiu, mas não conhecia a pessoa, porque, entretanto, quando teve acesso à informação da doença dos filhos, mas existia um processo anterior, em agosto, que já tinha dado entrada no Brasil. É tudo confuso, é tudo demasiado obscuro, é tudo demasiado sujo, perdoe-me a expressão, para o que está a acontecer e que, obviamente, ninguém ficará bem na fotografia e que, obviamente, o Parlamento tem que escrutinar e tem que dar uma resposta.